Agora a conexão do Inovar é um parto fora do eixo, é com Maringá, no Paraná. E essa é uma conexão super segura, porque eu vou conversar com uma das 50 top mulheres ligadas à cibersegurança, né? Ela é fundadora da Verifact, uma legal tech que está listada entre as 100 startups to watch, segundo o ranking da época, que é feito junto com pequenas empresas, grandes negócios. O nome dela é Regina Akutu. Menina, quanto título bacana! Top 50 ligadas à cibersegurança na América Latina, 100 startups to watch, que maravilha! Ai, valeu, Patrícia. Bom, na verdade, eu sou cofundadora da Verifact, né? Assim, porque eu tenho meu sócio, que é o criador da solução, mas eu estou diretamente envolvido desde o dia zero. Legal, muito bom. O dia zero foi quando? O dia zero, bom, a gente fez... a ideia surgiu, na verdade, por conta de alguns problemas que eu e meu sócio a gente teve em outra empresa, né? A Verifact é uma spin-off de uma empresa de tecnologia e a gente viu que tinha algumas questões tecnológicas que não se conseguia resolver relacionadas aos meios tradicionais. Por exemplo, quando a gente desenvolvia alguma marca, algum website, algum conteúdo que precisava de proteção intelectual, a gente, às vezes, encaminhava para o cliente e pedia para ele fazer o registro junto ao NPI, né, se ele era o dono do negócio, do produto contratado. Só que nem sempre isso acontecia. E aí, depois disso, a gente tinha um trabalho enorme para registrar esse conteúdo para provar que existia uma anterioridade, ou seja, aquele conteúdo, aquele material tinha sido desenvolvido antes, e comprovar que, de fato, o dono era... a gente era o dono e tinha desenvolvido um cliente, não era uma cópia de algum outro material. E anos antes, eu tive um problema, um conflito de trabalho envolvendo um e-mail corporativo. Recebi o e-mail e guardei, printei, né? Quem nunca fez isso? Printou a tela de conteúdo. Agora de WhatsApp ou redes sociais. No meu caso foi um e-mail. Eu printei o e-mail porque eu pensei, poxa, eu não sei se eu vou judicializar, mas por precaução vou deixar guardado. E anos depois eu fui atrás e vi com um advogado que esse tipo de prova, né, ou seja, print não era suficiente. No caso do e-mail, eu até imprimi esse material e o advogado disse, olha, esse conteúdo ele não pode ser usado como prova, ou seja, até pode, mas a chance de você perder o processo é muito grande porque você não está com o original mais. O conteúdo está com você? Não estava, né? Era uma época que a gente apagava muitos e-mails porque... Não cabia, né? Não tinha nuvem ainda na época. Tanto que o Gmail era considerado, né, revolucionário porque tinha mais capacidade do que os outros e-mails. Então, eu não tinha mais o original e aí o conteúdo que eu tinha em mãos era só uma print. Aí, não cheguei a judicializar esse caso, mas aí, assim, isso juntou com essas questões que apareceram anos depois, né? Quando eu e meu sócio tivemos esse problema. E é uma questão muito atual, né? Porque o mundo ele está se direcionando para o mundo digital e a gente está nesse momento fortalecendo ainda princípios éticos do ambiente virtual. E aí a gente olha questões do cenário político tão polarizado, o próprio cenário geopolítico com guerras acontecendo, que muitas vezes elas são reais, a gente vê no mundo real, mas também no mundo virtual elas estão acontecendo, ataques a instituições acontecendo fortemente. Quer dizer, essa segurança ela precisa ser cada vez mais realmente olhada, né? Ter ferramentas para isso. E essa questão das provas, quer dizer, a Verifact faz o quê? Então, ela transforma o conteúdo que a gente tem hoje, eletrônico, por e-mail, ou uma comunicação via WhatsApp, ela consegue transformar isso em provas que vão ser aceitas num possível processo? Exatamente. Como praticamente toda a nossa comunicação, né, a maior parte da nossa comunicação migrou para o digital, os conflitos também, com certeza. Então, não só conflito que eu tive trabalhista, mas desde negociação societária, ou então ameaça, né, crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, tudo migrou para o digital. Fake news. Só fake news também, mas acho que principalmente esses conflitos entre pessoas, né, assim. Então, claro que esses conteúdos da internet,
começaram a ser usados como prova na justiça. Só que a forma de fazer com que esses documentos sejam, aliás, esses conteúdos na internet sejam usados como documentos na justiça, não teve essa evolução. Então, o que isso fez? No meio jurídico, antes da DPTEC, para coletar esses conteúdos como prova, né, transformar isso como prova. Você vai até o cartório, vai até o tabelião, agenda um horário do tabelião, e aí ele faz o registro de uma ata notarial, ou seja, ele utiliza a fé pública para documentar esse conteúdo. O que a gente fez, né, como a VERIFECT, foi fazer uma alternativa a essa ata notarial no cartório. Ao invés de usar a fé pública do tabelião, a gente usa a tecnologia. Blockchain. Então, é para transformar esses conteúdos da internet para usar como prova na justiça. Então, hoje a gente tem casos em todas as instâncias, inclusive órgãos públicos, como TSE, Ministério Público Federal e Polícia, usam a nossa ferramenta. Mas não só para eles, acho que você possivelmente deve estar pensando, quem mais usa, né? Hoje, praticamente todos os envolvidos no processo podem coletar as provas. Tanto o advogado, a sua advogada, órgãos públicos, empresas e também a própria vítima. Então, como é muito fácil, a gente deu uma forma, que pensou de uma forma que é possível dar acessibilidade, ou seja, eu vou dar uma ferramenta para que as pessoas tenham pé de igualdade para coletar esses conteúdos na internet. É o quê? É uma plataforma que a gente contrata? Qual é o modelo de negócio? É um SaaS, então é um site que acessa a plataforma pela internet, através de computador, notebook com internet, né, conectado, cria uma conta, compra crédito na plataforma da VERIFECT ou no site, né? E aí, dentro da plataforma, você acessa o site que você quer, por exemplo, WhatsApp, o direct no Instagram, ou, sei lá, um e-mail, como era o meu caso, e lá na plataforma você coleta esses materiais, entre aspas, né, 30. E aí, no final, sai um relatório técnico com essas telas que você coletou, mas de uma forma muito mais estruturada, um relatório PDF, que usa o sistema de técnicas forenses internacionais para coletar, além das telas, de onde veio esse link, qual é o site que foi navegado, qual é a data, o horário do registro e várias outras informações técnicas. Ou seja, além da print, né, a print é uma mera imagem de tela, então sozinha ela não carrega absolutamente nada sobre a origem, de onde veio, se foi manipulado ou não. A nossa plataforma dá para ver se esse conteúdo, dá para ver não, mas ele registra informações que podem ser auditadas. Então, se tiver questionamento na justiça, esse conteúdo não estava naquele site ou naquele perfil, é possível auditar de forma ampla, tal qual os peritos fazem a coleta, o sistema também faz o registro da mesma forma, e aí é possível comprovar que aquele conteúdo estava na internet, naquele site, em determinado dia, horário exato, esse conteúdo se mantém preservado exatamente conforme foi coletado até o acesso posterior. O processo no Brasil, que a gente sabe que demora anos às vezes, então é importante que tenha essa preservação e essa forma de acessar esse conteúdo da mesma forma como foi registrado, né, sem modificações, para garantir que essa prova ela continue sendo confiável e robusta. A gente tem conversado com empreendedoras do Brasil inteiro, Regina, e essa é a proposta do Inovar Fora do Eixo, é a gente entender as particularidades de mercado. Aí, no Paraná, a gente sabe que Curitiba é um celeiro de empresas de tecnologia, inclusive alguns unicórnios. Agora, Maringá, me conta, Maringá eu ainda não tinha ouvido entrar nesse universo. Me conta um pouco desse ecossistema que você pode contar como apoio à sua startup. Nossa, foi essencial. Eu nunca tinha ouvido falar em nenhum modelo de negócio que tivesse essas características de startup, né, de ser inovadora, mas que ao mesmo tempo tivesse escalabilidade, ou enfim. Esse primeiro contato foi feito em 2015 e esse mesmo núcleo, ou seja, tiveram 100 pessoas do Startup Weekend, e aí eu acho que criou-se uma comunidade muito consistente. Então hoje eu vejo que as mesmas pessoas que estão na pós do evento de 2015, elas não necessariamente têm startup, mas assim, elas estão no ecossistema. A gente realmente criou um ecossistema que se beneficiou a partir desse ponto zero, e isso fez com que eu acho que toda a cidade crescesse, de uma forma geral.
Então, fora a Veritec, surgiram outros, mais ou menos nessa mesma época, e a gente cresceu junto, sabe? Eu vejo que também isso é muito parecido em Curitiba. Eu estive em Curitiba para conhecer a Olist, e aí eu vi que todos eles, ou seja, 90% dessas empresas que você mencionou, elas estão na mesma quadra. Ou, às vezes, eles estavam no mesmo prédio, né? No meu caso, foi muito parecido. O grupo que participou do Startup Weekend estava lá, fazia parte, estava envolvido em alguma coisa, assim, de, olha, não sei do que se trata, era muito novo ainda tudo, mas tem alguma coisa aqui. E aí a gente começou a se reunir com mais frequência para poder trocar ideia e falar assim, como é que a gente pode fazer com que a cidade, com que a gente cresça de uma forma mais rápida. A Veritec, ela não surgiu em 2015, ela foi aparecer 2 anos depois. Só que a gente ficou com isso na cabeça. Mas eu vejo que as startups que estavam lá em 2000, as pessoas de 2015, elas estão aqui hoje e a gente ajuda da mesma forma como eu vi que começou a acontecer em outras cidades. Muito legal. Você é líder de comunidade aí também, chama Red Foot, é isso? Tem Maringá e Londrina. Maringá e Londrina? Conta um pouco, o que é a Red Foot e por quê? Até fiquei curiosa com o nome. Legal. É porque aqui na região norte e noroeste do Paraná, a terra é vermelha. É o pé vermelho mesmo, né? E aí a gente conhecido como pé vermelho porque é um tipo de terra que não sai. Então, é realmente uma terra avermelhada. Então, o Red Foot por conta do pé vermelho. Essa é uma ideia, assim, da gente conseguir orientar quem está com uma ideia de negócio e, por acaso, estiver nessa região, onde é que vai, né? Você já contou que já visitou a Olist, isso é muito legal, você poder visitar empresas que já se estabeleceram, que já são consideradas muito bem-sucedidas, né? O que você sugeriria? Qual é a dica que você daria? Antes era fácil porque tinha um evento quase todos os meses, né? Agora é um pouco mais difícil. Mas a gente tem grupo de WhatsApp, tem Instagram, que é super ativo também. Da Red Foot? Eu acho que da Red Foot. E é um só, né? Um coletivo, né? E aí, cada pouco, um líder de comunidade que reveza. Eu, honestamente, eu não consigo mais acompanhar, então tem outras pessoas que agora estão à frente. E eu acho que é começar a fazer assim, sabe aquela coisa de chamou, vai? Mesmo que você, acho que é isso, mesmo que você ache que não é pra você. Eu sempre chamo muitos dos meus amigos, até hoje, para participar de um Startup Weekend, por exemplo. Aí as pessoas sempre falam, mas isso não é pra mim, eu não me vejo nesse lugar. Se eu tô te convidando, eu acho que faz sentido sim, porque tem a ver. Não, eu acho que às vezes a pessoa nem empreende com inovação ou com tecnologia, mas esses eventos, eles trazem eles te dão alguns insights de o que você pode inovar no seu negócio, qualquer que seja ele, né? Eu acho que não é só isso também, mas eu acho que é de errar menos, fazer conexões, aprender. Mesmo quando eu não tinha startup, eu sempre estava participando e me envolvendo em alguma coisa, porque eu era para aprender ou para entender como é que funciona, mergulhar nesse território que para mim era completamente diferente da área que eu atuava, né? Mas eu acho que principalmente assim, quanto mais você está envolvido, mais você aprende. E aí, quando a Veritec de fato foi lançada no mercado, já tinha muita bagagem, pelo menos assim, do começo, de saber, olha, eu estou entrando num território que talvez eu não conheça, que não seja familiar, porque a área jurídica, né, eu estudei, eu e meus sócios, a gente realmente fez uma imersão nesse universo, mas vi muita coisa antes, eu vi experiências de coisas que deram certo, coisas que não deram certo, com quem eu podia confiar, com quem eu podia realmente contar se eu precisasse, em relação a desenvolvimento, aconselhamento de marketing. Então, eu acho que é muito importante realmente essa rede de apoio. Sempre se fala muito dessa rede de apoio, e eu acho que é essencial, assim, não é que é importante. Me fala só para a gente terminar, qual é o seu desafio, assim, ou o seu desejo para a sua empresa no futuro? O que você está pensando no futuro? Não precisa ser distante, não. Assim, em que fase vocês estão e o que você gostaria, em termos de propósito mesmo? O objetivo é impactar, pelo menos, reduzir esses números de denúncias que aparecem na internet, por exemplo,
em relação a crime ou violência contra a mulher na internet ou de forma física, e também esses índices que têm aumentado de forma assustadora em relação a questões de crimes contra a honra, principalmente racismo, injúria racial e outras agressões. Tem muita agressão que as pessoas acham que no ambiente virtual estão livres, né? Podem fazer barbaridades que não vão ser nunca identificadas, mas agora a história mudou, né? E já vem mudando há um tempo, a tecnologia está aliada a isso, muito bacana o trabalho de vocês, isso é sensacional, empreender com esse horizonte, né? De imaginar que você pode estar realmente ajudando a mudar e a proteger as pessoas, né? Eu acho que, principalmente, como a gente deu possibilidade de pé de igualdade para as pessoas, a gente viu que isso começou a mudar de fato. Eu não tenho acesso a nenhum conteúdo que é registrado, nem ninguém da minha empresa, mas a gente ouve os relatos das pessoas, sabe? Dos advogados que falaram, poxa, olha só, a gente não chegou a judicializar o caso, mas como a gente mandou para outra parte o que foi coletado, a pessoa, ela fica inibida, pelo menos, de seguir adiante com esse caso. Então, a gente sabe, a internet realmente não é internet, aliás, aquela ideia, né, que se tinha de internet é terra sem lei, não é verdade. E esse caso, ele vai para a justiça, sim. Então, espero que esses casos não cheguem a vir para a justiça, que as pessoas tenham mais consciência daquilo que falam, também reduz esse tipo de ameaça, né? E não só isso também, a gente sabe que o crime, essas ameaças contra mulheres na internet, de um ano para outro, subiram 2.200% durante a pandemia. Então, eu espero que esses dados horrorosos, eles reduzam drasticamente por conta de soluções como a minha e outras também. Eu acho que não só a minha vai ser suficiente, né, para combater ou reduzir esses dados, mas pelo menos assim, olha, acabou essa questão aí de ficar achando que você está impune, que você está com uma blindagem só porque você não está mostrando para a pessoa. Está escondido atrás da tela, né? Sensacional. Exato, atrás da tela, exatamente. Regina, muito prazer, eu adorei saber sobre a sua solução, adorei saber sobre o ecossistema aí de Maringá, de Londrina junto com vocês, dos Red Foods. Foi uma aula aqui pra gente, eu acho, de inspiração também e de propósito. Lindo o seu trabalho aí em relação a proteger a gente nesse ambiente que está cada vez mais hostil, né, na internet. Muito obrigada, até mais.